O capítulo já se iniciava com o monólogo de nosso odioso protagonista, e ele dizia: "E lá estavam eles, os pele de sangue. Um pecado contra a natureza, uma praga de Deus sobre a terra. Eles tiraram a minha Lori de mim, e eu os tenho perseguido desde então. E agora, finalmente os peguei. Eu coloquei minha equipe em posição e tinha um plano. Eles todos vão morrer." E os Crossed estavam lá, fazendo um churras. E Harold estava tramando alguma coisa contra eles. A cena corta e vemos nosso trio de olho nos Crossed. O Billy Bruto do Paraguai dizia: "Estão calmos demais. Eu não acho que eles vão se mover por um tempo." E em seguida, Amanda pergunta: "Qual é o seu plano, Harold?" Eles voltavam para uma cabana abandonada. E Harold falava: "O plano é entrarmos em guerra. Guerra total." Harold explicava: "A chave é eles não saberem onde estamos. Se sentirem um mínimo de cheiro humano, eles não vão lutar e virão atrás de nós." E os dois entendiam o seu plano, mas Rick parecia um pouquinho preocupado. E Amanda sugeria: "E se nós pintarmos as cicatrizes nas nossas caras e usarmos roupas maltrapilhas, eles vão saber?" Harold respondia que era uma boa ideia e que ele tentou isso uma vez. Ele disse que ficou 6 meses parecendo um Crossed, tentando agir e pensar como um. Amanda perguntava: "E depois?" Mas ele respondia com outra pergunta: "Gostaria de experimentar?" Ao que Amanda responde: "Sim, mas incerta." E depois ele dizia que a chave é manter a distância. E Rick falava que tem a questão dos caras de pele estarem a 90 quilômetros atrás. E Harold responde: "É por isso que precisamos de um carro." Dia seguinte, Harold dizia que ficaram um dia inteiro procurando por isso. E que era inútil pegar um veículo, afinal, eles atraem muito a atenção. Mas era exatamente isso que precisavam para essa situação. Eles entram de pouquinho em pouquinho. Harold, em seu monólogo, dizia: "Mesmo focado como eu sou, só de estar perto do Rick faz minha pele arrepiar." Rick ceboso, como eu o chamava. Ele tornou a pobre Claire a sua via particular. Agora está indo para Amanda sem perder o ritmo. Rick ligava o carro e, uau, por um milagre, ele estava funcionando e tinha gasolina. Tudo isso enquanto Harold se imaginava atirando na cabeça de Rick naquele exato momento. E prosseguindo seu monólogo, ele dizia: "Mas então eu senti os lábios de Claire me apertando, como um beijo do túmulo, e aquilo me acalmou. No entanto, se eu quisesse que isso funcionasse, eu teria que ficar focado." E durante a viagem, eles encontravam alguns Crossed, mas não eram os caras de pele. Enquanto isso, utilizando de um batom, eles recriavam a marca dos Crossed, e Rick acelerava. E quando passavam ao lado deles, Harold mostrava o dedo, e lá estavam eles, mijando e se divertindo. Amanda se virava para ele e perguntava: "Você gostou, Harold?" E realmente estava boa, tanto que Harold aprovou. E ele pensava: "Você parece absolutamente perfeita." E pela milionésima vez, aparecia um flashback dessa lore. Puta merda, eu não aguento uma vez essa mulher, cara. Meu Deus. Até que então, eles voltavam para a mesma cidade de antes. A mesma que o Darwin e a Claire tinham ido de base. Amanda estava com medo, mas Rick segurava em sua mão. No entanto, se os Crossed acharem que tem humanos por perto, eles não vão parar. E deixei a eles sinais. Que sinais são esses, hã? Até que Harold percebia alguma coisa. A cena corta e nos mostrava um Crossed ajudando um homem que tinha problema de pele, sabe? E que maravilha, eram os caras de pele. E aí depois nos mostrava uma mulher indefesa sendo perseguida pelos Crossed. Amanda via tudo de longe e ela não queria deixar que isso acontecesse. Amanda se armava, mas Rick tentava convencê-la a não fazer isso. Harold dizia: "Faça isso, mas atire na cabeça, beleza?" A cena voltava para a pobre e indefesa mulher, e quando os Crossed iam fazer alguma coisa com ela, PEI! E com aquele belo tiro preciso, Harold dizia em seu monólogo: "Se não parecesse raiva, eles nunca comprariam o que estamos vendendo." Mas óbvio, o tiro atraiu a atenção dos Crossed. Até o Rick se empolgava mandando todo mundo fuder. Harold pergunta em seguida: "Amanda, é a hora da próxima parte. Pode fazer isso?" E ela responde que sim, mesmo em lágrimas. Amanda se dirigia para o capô do carro e em seu monólogo, Harold dizia o quanto que ele queria protegê-la disso, mas não podia. Os Crossed estavam vindo, e ele citava a Lori de novo, oh coisinha. E naquela velocidade, os Crossed estavam a milhão perseguindo nosso trio.
Amanda erguia o corpo de um cachorro já desfalecido e jogava para os Crossed. E Harold dizia que aquilo era necessário, por mais repulsivo que fosse. E que eles tiveram muita sorte em encontrar aqueles cães, e que aquilo serviu como trilha, e eles certamente o seguiriam. E agora era a hora da última parte. E então, Harold começava a explicar a última parte do plano. Os Pele de Sangue estão aqui, e os Cara de Pele vão correr direto para eles. Enquanto isso acontece, Amanda, você atira. Rick e eu vamos dirigir para o outro lado do parque. Se localizarem você, criaremos uma distração. Mas, com sorte, eles não vão. E então, aproveitaremos o show. Nos encontramos atrás da casa 1 hora depois da guerra começar. Se alguma coisa sair errada, então nos encontramos no ponto de encontro em 48 horas. E quando Amanda se afastava, tudo estava indo de acordo com o plano de Harold. E quem estava chegando eram eles, os Cara de Pele. E Amanda estava em sua posição, só esperando. 1 hora se passou, e então 2. E então Harold ouviu um barulho, e seu sangue fervia com antecipação, e nem os lábios carnudos de Claire poderiam lhe acalmar, e que ele se sentia como se estivesse se elevando para um plano superior. E eles finalmente se encontravam frente a frente, os Pele de Sangue versus os Cara de Pele. Façam suas apostas, quem venceria nesse combate até o fim? E quando eles se encontravam, Amanda já engatilhava seu rifle e era TEI! Os Cara de Pele ficavam confusos, e Amanda, parecendo uma Crossed, entrava em êxtase. E o Rick já ficava, ih rapaz, ferrou. E pela primeira vez, presenciamos uma guerra Crossed. Os Pele de Sangue contra os Cara de Pele. E pra piorar, os Cara de Pele tinham armas de fogo, rapaz. Então não tava tão equilibrado assim não. Enquanto a guerra acontecia, Harold sacava sua arma e dizia, ela está bem, Rick, diferente de você. Ela é esperta o bastante para se cuidar. E Rick não entendia nada. E o desgraçado atirava na coxa esquerda de Rick. Enquanto Rick agonizava de dor, Harold finalmente se revelava e dizia, eu vou te explicar uma coisa. Você quer fuder uma vadia? Legal. Mas você quer fuder com alguém querida e pura como a Amanda? Não. Você vai ter que aprender lições de boas maneiras. E Harold atirava pei, e a guerra Crossed tava de lascar, meu parceiro, que é uma pena que eu não posso mostrar isso no YouTube. Mas tá disponível no Patreon, hein? Sem censura, No entanto, a guerra Crossed tava um pouquinho equilibrada. Não sei como e não sei porquê. Enquanto isso, Rick implorava, dizendo, Lord, por favor, você não quer. E Harold falava, eu quero sim. Com uma coronhada, Harold quebrava sua mandíbula e dizia, eu vi os Crossed fazendo isso uma vez, eu sempre quis tentar. E Amanda sentia uma grande gratificação por sentir que havia vingado os seus amigos mortos. E com sua parte feita, ela vazava. Voltamos para o nosso protagonista de merda e ele continuava com a sua tortura e dizia, hora da verdade, seu idiota. Não havia missão, nem lugar seguro, nem cientistas. Eu menti sobre isso. Porque eu precisava chegar nos Pele de Sangue. Só que eu não achei que terminaria assim. Eu pensei que você era um dos únicos bons. E que o único problema era Claire e Darwin. Mas você mostrou suas verdadeiras intenções. Agora, eu vou te apresentar a sua última namorada, a Claire. Se lembra dela? Ou se esqueceu enquanto tava fudendo com a Amanda? Então, enquanto eu matei a Claire, depois de e bater nela, e claro, fazê-la sofrer, eu cortei seus lábios e amarrei nas minhas como um souvenir. Eles me faziam toda vez que eu tinha uma ereção. E Rick escutava tudo aquilo, sem poder fazer nada. Então, esse é um truque que vi com os Crossed. Agora, com a mandíbula assim, não pode me morder. Então, eu vou foder seu esôfago e fazê-lo se engasgar com minha p***, como fez com a pobre Amanda. Então, eu vou te largar com os Crossed. E aí, eles vão fazer pior com você. Pode acreditar em mim. Eles vão fazer muito pior. Então, eu vou dar umas risadas, salvar a Lori, que era a verdadeira razão de tudo isso. E aí, vou me encontrar com a Amanda. E vamos todos viver felizes para sempre. Em meio às cinzas da guerra Crossed. E após ter violado a dignidade de Rick, ele dizia em seu monólogo, eu me senti tão livre, igual aquelas mulheres em comercial de absorvente. E lá estava ele,
a cobertura no bolo, minha razão de ser. Meu mundo. Perdido, mas não esquecido. Agora está comigo novamente. E aquele era o seio de Lori, que estava preservado em um saco plástico. Fim do capítulo 5.